pessoal, tudo jóia? Sou eu, Cleverson, estamos aqui com mais um vídeo do Humaninhas. E hoje eu vou conversar com vocês a respeito do filósofo Santo Agostinho e da filosofia medieval no qual ele se encontra. Antes que alguém fale que eu tô colando, eu separei alguns tópicos aqui pra gente conversar nessa folha e vamos desenvolver. Primeiramente, eu acho legal a gente entender o contexto em que Santo Agostinho se encontrava. Então, ele se encontrava numa época onde a gente estuda a patrística. E dentro do conceito de Idade Média. O que era a patrística? A filosofia envolvendo os padres, uma filosofia ligada ao cunho teológico. Então você vê aí preocupações entre fé e razão e as explicações consequentes das mesmas. Santo Agostinho ele viveu na Idade Média e nessa época, dentre os padres, a Igreja Católica, havia uma preocupação com a conversão dos pagãos. Por quê? A Bíblia mandou, Jesus falou, né? Tipo, vai e te pregar o evangelho. Daí a necessidade de você converter o pessoal que ainda não tinha cedido ao cristianismo. Só que tinha um problema. O pessoalzinho, os pagãos, eles tinham tido contato com a filosofia grega, com os textos gregos. Então eles aprenderam uma coisa que falta na sociedade hoje, que é o quê? Argumentação, pensamento crítico, raciocínio. Então, eles estavam acostumados a enxergar o mundo com base em argumentos, em fatores lógicos. E aí chegam os caras querendo convencer eles de que uma cobra falou, que no final vai ter assim um apocalipse, que um homem veio aqui na Terra e ele era Deus, ele ressuscitou. Era muita loucura para eles processarem. E aí surge a necessidade de arranjar uma argumentação lógica para comprovar aquilo que a Bíblia, que o cristianismo fala. E é dentro desse contexto que a gente encontra Santo Agostinho. Então, assim como muitos na sua época, na época da patrística, ele buscava conciliar fé e razão, só que ele tinha um diferencial também. Ele acreditava que a fé estava bem acima da razão, né? A fé subordina a razão, fé, ok, lá em cima, fé, né? Raiz, razão Nutella. Então, assim, e aí eu separei também, dentro desse contexto, algumas características dele, da filosofia dele, que com certeza seu professor vai te cobrar, com certeza vai cair em alguma prova, com certeza você precisa no mínimo saber, ok? Então vamos lá. Santo Agostinho, ele teve uma origem pagã também, ele era maniqueísta. Só que ele se converteu ao cristianismo e a gente ainda vê algumas questões maniqueístas rolando, sabe? Uma essência assim. Então vamos lá. A primeira característica é a fé acima da razão. Isso a gente já discutiu. A segunda é o mal, a problemática do mal. Por quê? Surgem aí dois problemas. Se eu sou cristão, né? Como eu posso questionar as coisas? Porque, gente, vamos lembrar, a Igreja Católica era totalmente censura. Os caras não gostavam que você saísse por aí perguntando o porquê das coisas. Então, ele já responde que a fé e a razão podem se conciliar, desde que a fé esteja num patamar superior. Então, não é errado você racionalizar as verdades cristãs. E aí o problema do mal. Se Deus é de todo bom, como afirma a Bíblia, como ele explica a existência do mal? Deus teria criado o mal? E Santo Agostinho vem com a resposta do seguinte: assim como as trevas não são uma substância, elas não são uma matéria, elas são apenas a ausência da luz, e a luz nós consideramos como algo substancial, o mal é a mesma coisa. O mal não é algo substancial, o mal não é algo físico, não é algo existente. Ele é apenas a ausência de Deus. Portanto, Deus não criou o mal. O mal só se manifesta quando não há Deus envolvido. Então, esse é a problemática do mal para Aristóteles, gente. Para Santo Agostinho. E aí, nós vemos também o quê? Uma coisa que deixou o pessoal muito boquiaberto. Muitos filósofos gregos e muitos fatores religiosos colocavam o homem como um ser predisposto a ser divino. Então, você alcançaria um grau de divindade. Aí vem Santo Agostinho e fala, Deus total, homem nadinha, Deus é bom, homem merdinha aí. Então ele fala assim, tipo, o homem, ele é inferior a Deus, ele não vai alcançar um grau de divindade, ele tem que se doar para Deus, se entregar, ele é servo de Deus, ele não encontra Deus em si mesmo. Isso é uma limitação que é imposta ao homem, ok? O homem está na condição de buscar Deus, não de encontrar Deus em si. Ele não se torna Deus, ele não possui Deus em sua composição. E isso é uma problemática que gerou o que falar. Outro pensamento é o pensamento linear, porque até aí você vê um ciclo.
Começa, desenvolve, começa de novo, desenvolve. E aí, Santo Agostinho ele fala, tipo, você é condicionado a um início, a um meio, e você vai ter o seu fim. E aí eles já ficam tipo, né? Ok, esse cara tá meio louco. Outra coisa que é importante saber sobre ele é a ideia do tempo e de liberdade. Para Santo Agostinho, diferente da gente, do nosso ideal de liberdade, a liberdade para Santo Agostinho ela é algo, como eu posso dizer, ela é você exercer sua fé sem ser limitado por seus desejos. Não é fazer o que dá na telha. A liberdade para ele é você exercer aquilo que você acredita, aquilo que Deus te ordena fazer e não se deixar levar pela sua natureza carnal. E assim ele explica o livre-arbítrio também. Ou seja, você ser livre não é você ter liberdade de fazer o que dá na telha, mas sim você ter liberdade para adorar a Deus sem se deixar ser levado pelas coisas da terra. Você pode se deixar ser levado, mas você tem a opção de não fazê-lo. Próximo tópico. A gente vê que ele cristianiza Platão, uma das características latentes, marcantes de Santo Agostinho, e que vai cair na sua prova. Ele cristianiza Platão. Cleverson. Santo Agostinho bota tudo que está de Platão e bota na Bíblia? Mais ou menos. Ele separa o que é bom e tira o que é mal. Ele, inclusive, chega a falar, não com essas palavras, é claro, que esses filósofos gregos, eles chegaram na porta do céu, mas por causa do próprio orgulho, por se voltarem para si, eles não conseguiram entrar, porque eles chegaram muito próprios da verdade, mas como era focado só no homem e não na verdadeira existência de Deus e na verdadeira natureza do Senhor, eles não conseguiram a verdade completa. E ele pega fatores platônicos e associa eles à sua crença. E isso é uma característica marcante de Santo Agostinho que vale a pena você estudar. Ele estabelece a cidade dos homens e a cidade de Deus e estabelece que quando Cristo, antes de Cristo vir, nós vivíamos na cidade dos homens, né? O mundo dos homens, os desejos dos homens, e a partir da vinda de Cristo nós temos acesso à cidade de Deus, que é o plano divino para a Terra. Então nós temos essas características sobre ele. E a questão do tempo. Uma outra pergunta que se fez e que Santo Agostinho arranjou uma explicação, ainda que para você não seja uma explicação suficiente para o cara e para o pessoal na época é o seguinte. Por que Deus criou o mundo? Seria Deus controlado pelo tempo? Aí vem a resposta do cara. Deus ele é um ser atemporal. Ele criou o tempo e fez o tempo ser exercido no nosso mundo. Então nós estamos condicionados ao tempo. Nós estamos sob a regra do tempo. Mas Deus não. Para Deus não teve um antes, não tem um meio, não tem um fim. Deus ele é atemporal. O nosso tempo não mede o tempo de Deus. Entenderam mais ou menos? E a resposta para o porquê Deus criou o mundo? Deus, se não existiu antes para Deus, se ele é atemporal, ele não parou um dia e pensou, vou criar um mundo. Então o mundo seria simplesmente uma manifestação do seu amor. Ele não teria parado no antes, que no caso não existe, para pensar o porquê de criar essa jossa. Então, gente, essas são características muito básicas, muito superficiais sobre Santo Agostinho, mas já serve para você dar uma estudada, dar uma pesquisada. Ele foi um filósofo muito legal e vale a pena conhecer mais sobre a vida dele, ler alguns textos. Então fica a dica, abração e até o próximo vídeo do Maninhas.